Graça e paz. Vamos para mais uma palavra de Deus. Vamos para mais uma reflexão que a gente pode levar para a nossa vida. José, eu já passei vários vídeos falando sobre a vida de José. Mas José teve um ponto crucial. Um ponto não, vários pontos. Porque a primeira coisa que os irmãos tiveram foi inveja. Os irmãos tiveram inveja do José. Por quê? Porque o pai de José deu a túnica mais valiosa para José. E os irmãos de José ficaram com inveja. Porque ele tinha a melhor, vamos colocar para hoje, a melhor roupa. E os irmãos ficaram com inveja. Como José andava nos pastos, e os irmãos pegaram José, tinha uma forma de uma cisterna. A Bíblia diz que era para guardar algo, já estava lá pronta. E esses irmãos não queriam José mais com ele, não queriam José mais na casa dele, por causa da inveja. A inveja mata, a inveja ela é perigosa, a inveja ela não pode estar na sua mente, no seu coração, porque eu falo sempre, a nossa mente é o para-raio do nosso coração. O que chega na nossa mente, se você não filtrar ela e jogar ela no outro ouvido, ela desce para o seu coração e você vai ficar poluído. Seu coração vai ficar podre, porque você deixou descer para o seu coração. Você não ativou o para-raio que tem, que a nossa mente é tão poderosa, a nossa mente é tão poderosa, porque a gente não pode mudar o mundo. Eu não posso mudar o seu pensamento, eu não posso pedir para chover, eu não posso construir uma casa só com a minha mente, eu não posso parar o tempo, mas eu posso controlar a minha mente. A minha mente eu posso controlar. Então a minha mente é um para-raio do meu coração. No meu coração ele só vai entrar o que eu quero. Agora tem que ter sabedoria, discernimento para que as coisas venham e eu ativo o para-raio. Por que a nossa mente ela é poderosa? Porque 90% da nossa mente, ela se alimenta do passado. E se você se alimentar do passado, você não vai olhar para o futuro, você não vai olhar para o horizonte, para onde você quer ir. Você está olhando para o passado. Se você estiver olhando para o passado, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado, você não vai andar, porque você está olhando para o passado. O passado é que nem que nem um retrovisor de um carro. Você está dirigindo, você está olhando no retrovisor. E você tem que olhar para o para-brisa, que tem aquela visão ampla, que está olhando para o horizonte, que você sabe onde é que você vai chegar. Você tem que olhar para aquela bússola que guia os marinheiros, porque ela é feita para cada navio que saia de um porto, ela está apontando o caminho para que o navio chegue no próximo porto. Não é à toa que o comandante, o marinheiro, saia de um porto e ele vai por conta própria chegar em um porto. Vai sair daqui do Brasil, vai para a Noruega, vai para os Estados Unidos, sai de Santos, vem para Maceió,
vem para Rio de Janeiro, vai para Bahia, vai para todo lugar. Mas sem a bússola, ele não vai chegar a lugar nenhum. Sem a bússola, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, voltando ali para José, é a inveja, porque eles não ativaram a questão de para-raio, para não chegar no coração. Quando eles viram o pai dando aquela túnica, que era maravilhosa para José, eles ficaram com raiva. Pegaram José, jogaram dentro daquela cisterna. Depois que ele venderam a José. Mas eu digo uma coisa a você. Eu falo uma coisa para você. Naquele momento que eles jogaram José dentro da cisterna, que eles iam colocar terra dentro da cisterna com José vivo, da mesma forma que ele chegou, quando eles venderam José para escravos, ele chegou e falou para os pais dele que José tinha morrido, que tinha atacado eles, e ele tinha morrido. Levaram um pedaço de pano com sangue para o pai acreditar. O pai acreditou, o pai ficou desesperado. E, enfim, conhecer o resto da passagem de José. Pega a Bíblia e leia, que você vai entender mais. Eu estou passando aqui só um pedacinho para essa reflexão. E a inveja, ela é tão maldosa, ela é tão derrotadora na vida de uma pessoa. Ela mata a pessoa, ela mata a inveja. Se você não colocar o para-raio e não deixar aqui para o coração. E 90% da nossa mente, como eu falei anteriormente, ela quer viver do nosso passado. Do nosso passado, nós não vai para frente, nós vai ficar estagnado. 10% é o futuro que a mente da gente tem a capacidade de ficar pensando. Quer dizer, ela não vai ficar pensando no futuro, ela vai ficar pensando só no passado. E ficando só no passado, a gente não vive. Mas a gente tem poder sobre a nossa mente. A nossa mente, nós tem poder. Peraí, eu não vou ficar passando no passado. Eu não vou ficar pensando no passado. Não, esses 90% que eu tô pensando no passado, eu vou ficar pensando no presente, no futuro, aonde eu quero chegar, onde eu tô vendo a bússola que me guia do porto daqui do Brasil até Noruega, até os Estados Unidos, atravessar o oceano. É coisa de Deus. Deus deu sabedoria para que o homem fizesse a bússola. Então, a partir daquele momento que eles colocaram José naquela cisterna, eles não sabiam a tão bênção que ia cair sobre José. Eles não sabiam. Porque foi através daquela cova, vamos falar assim, que eles colocaram José ali dentro, que ia fechar com terra para matar José. Passou aqueles pessoal que compravam escravo, eles venderam. Mas eu falo para você, nem tudo que você acha que está perdido, se você tiver com Deus no seu coração e Jesus, vai estar perdido. Nada que você acha que está perdido, se você tiver e buscar, ajoelhar e buscar aquele Deus aqui, ó, que está no céu, você vai encontrar o que você quer. Tire os 10% que pensa no futuro e coloque os 90%. E coloque os 90%. Para que a gente possa chegar aonde nós queremos chegar.
E os irmãos de José não sabiam o que ele estava fazendo com ele. Por quê? A cova, ela não é o seu último lugar. A cova, ela pode ser uma transformação na sua vida. A cova, ela pode transformar a sua vida se você tiver em Deus. Porque José não tinha medo. Porque José tinha 90% firmado em Deus. Firmado em Deus. Ele não olhava para o passado, porque ele não tinha medo. Ele tinha confiança em Deus. Então ele tinha 90%. 90% que Deus estaria com ele. Ele não teve medo daqueles 10% de olhar para o passado, de olhar que ele estava na casa dele, de olhar que eram os irmãos dele. Não. Ele transformou aqueles 90%. Vamos contextuar aqui a palavra. Eu creio que ele colocou aqueles 90% no futuro. Deus está comigo. Deus não vai deixar acontecer nada comigo. E os irmãos dele não sabiam tão bem que ele estava fazendo com José. Que, para não alongar muito, José chegou a ser governador. José casou com a filha do governador. Então, José, foi tudo aquilo que passou. Leia a palavra. Eu não vou ler para você aqui não, de novo não. Leia a palavra aqui. Mateus 14, do 22 ao 23. E leia a passagem de José. Leia a passagem de José, que você vai entender. O tão grande era a fé de José, que ele foi escravo, ele foi caluniado, ele foi tudo que uma pessoa no dia de hoje ela estava sofrendo depressão, ela estava sofrendo numa cama porque estava caluniando ela, porque é da gente, da carne, é de você, porque quando a pessoa caluniona, né, a gente fica triste, a gente fica pensativo, porque aquela pessoa falou coisas que não condiz com a nossa pessoa, não condiz com o nosso caráter. E a gente fica amargurado. Você não ativa o para-raio para que não chegue no coração. Então essa é mais uma reflexão para que Deus, que a cova que está cavada lá para você não é a última coisa. Pode ser uma transformação na sua vida. Se você está no leito e já estão cavando a sua cova, se os seus parentes já estão te visitando, já estão falando que os médicos já te desenganou, acredite em Deus, coloque os 90% para que Deus ele faça um milagre na sua vida. Graça e paz. Essa foi mais uma palavra de Deus que está no meu coração e eu creio que vai chegar no seu coração também. Amém? Deus abençoe a todos.